A paz aos amados irmãos, estamos nesta tarde reunidos para juntos celebrarmos o culto ao nosso Criador. Então nós queremos trazer esse dia para os amados irmãos a leitura da palavra do nosso Criador em Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Convido os amados irmãos a abrir as suas Bíblias para fazermos esta leitura. Porque a benevolência do Eterno se manifestou trazendo salvação a toda a humanidade. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e aos prazeres mundanos e a viver neste presente mundo uma vida prudente, justa e piedosa, aguardando o bendito cumprimento da esperança infalível, na qual aparecerá o resplendor do grande libertador Yahushua Mashiach, nosso Salvador. Foi Ele que se deu a si mesmo por nós, a fim de nos libertar de todos os atos de transgressão à Torá e purificar para si um povo particularmente seu, zeloso em praticar boas obras. Então que o Eterno nos abençoe nesta tarde, dê-nos o seu Espírito imaculado em nossas vidas, possamos compreender o teor da mensagem de hoje, em nome de Yahushua, nosso Salvador. Amados irmãos, como fizemos a leitura inicial no texto desse culto desta tarde, nós estamos hoje trazendo a mensagem para os amados irmãos, a esperança da igreja, o que seja, que é a kinésia do Eterno, né? Do Mashiach. Então, a esperança da igreja, no caso, que a kinésia do Mashiach é a vinda do Mashiach, trazendo para nós vida eterna, que os eleitos receberão por ocasião da vinda de Yahushua, o Mashiach, nosso Salvador. Então a esperança da igreja é essa, a pessoa que crê e não tem essa esperança de vida eterna, não aguarda a volta majestosa do Mashiach, como Yahushua buscar o seu povo, essa pessoa não tem uma fé sem esperança. E não tem esperança, não tem nada para receber. Acabou a esperança, acabou tudo. Então nós, na mensagem de hoje, vamos falar para os amados irmãos sobre a esperança da igreja. Essa esperança, em que ela consiste e como nós devemos nos comportar para mantermos em nós essa esperança viva da promessa, cumprimento da promessa de vida eterna para aqueles que creem. Encontramos aqui no versículo 11, que é o nosso início da nossa leitura de hoje, no capítulo Tito 2, versículo 11, que diz o seguinte: aqui nosso texto vai dizer a graça, mas nós vamos usar a palavra benevolência em lugar de graça, tá bom? Então vamos ler o texto do versículo 11, do capítulo 2 de Tito. Porque a benevolência do Eterno se manifestou trazendo salvação a toda a humanidade. Então, quer dizer, a benevolência do Eterno, que é o Mashiach, a vida do Mashiach, nos dada para a salvação, para a vida eterna, manifestou-se trazendo salvação para toda a humanidade. A verdade é que nem todas as pessoas vão aceitar a salvação, mesmo ostentando crenças, incrédulos, em igrejas, em doutrinas, nem todos estão propensos a aceitar esta salvação, que a benevolência do Eterno traz a nós, que é o Mashiach. Quando o Mashiach, como homem, ele é dado entre os humanos para a habitação do Eterno, para ali realizar o plano de salvação para a humanidade, é para a humanidade toda, mas nem todas da humanidade, nem todos os humanos, nem todos os homens aceitam esta obra maravilhosa realizada pelo Mashiach para nosso favor, que é a redenção de nossos pecados, para a salvação de nossa alma. De acordo com esse texto, salvação de o Eterno, a qual é Yahushua, o Mashiach, nosso Salvador,
nos foi dada para perdoar os nossos pecados e nos harmonizar com a Torá do Eterno, porquanto vimos que os homens hoje desconhecem a veracidade, o valor autêntico que tem a Torá do Eterno. Então eles continuam violando a Torá do Eterno, quebrando o mandamento que está lá na Torá, e assim se tornando distante do plano salvático do Eterno. Mas, mediante a doutrina, mediante o ensinamento, Machia, então nós vamos nos preparar, o homem passa a se preparar para a vida eterna. A mensagem de Alcha, o Machia, segundo está no versículo 12 do capítulo 2 que lemos, ela vai dizer para nós o seguinte: aqui está falando da benevolência, do ensino, da doutrina, boas novas de salvação do Eterno para a humanidade. Então, o verso 12 diz: ela nos ensina, ela quem? A benevolência do Eterno, a doutrina do Machia, seus ensinamentos. Ela nos ensina algo muito importante, algo maravilhoso. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e os prazeres mundanos. Quer dizer, nós somos ensinados pela palavra, pela doutrina do Machia, pela a benevolência do Eterno, que nós não merecíamos, ele nos deu essa benevolência. Nós somos ensinados a renunciar à impiedade e os prazeres mundanos que existam. E ao mesmo tempo ele nos ensina também a viver nesse presente século uma vida prudente, justa e piedosa. Então ninguém vai aprender isso daqui fora da palavra. Ninguém vai aprender, fazer a vontade do Pai Celestial, fora do ensinamento da palavra escrita, da doutrina, fora da Torá, fora da brisa da chave, mensagem dada pelos profetas e pelos emissários do Criador. Então ninguém vai aprender essa plano da salvação, vai aprender a renunciar ao mal, às impiedades e aceitar o bem com a salvação por si mesmo. Ele tem que recorrer a alguém que tem capacidade para isso, que no caso o Machia e Alcha, nosso Salvador. Como vimos, só o ensinamento da palavra do nosso Pai Celestial é capaz de nos ensinar a renunciar às nossas paixões carnais, as quais nos separa da presença do Eterno. Nossas tendências carnais nos levam a pecar, e o pecado vai nos separar da presença do Eterno. E nós ficamos aí a mercê do mal, a mercê do inimigo, até pode ser destruídos, porque não temos aí mais em nós a proteção do Eterno, temos mais em nós a presença do Criador, porque pecamos. Então o pecado separa o homem do seu Criador e leva ele à ruína, à condenação. Vamos ver isso nessa mensagem. Então aqui em Romanos, capítulo 3, versículo aqui, o 23. Porque todos pecaram e estão afastados da presença do Eterno. Vemos que quando o homem peca, ele afasta da presença do Eterno. Aconteceu isso, toda a história da humanidade. Quando o homem peca, ele se afasta do Eterno. Isso vai acontecer lá no Gênesis capítulo 4, versículo 13 e 14, na condição de Caim. Quando Caim pecou contra o Pai Celestial, tirando a vida de seu irmão Ebal, então ali ele pecou. Quando aquele pecado, ele é expulso da presença do jardim do Éden, e essa expulsão significa que ele foi tirado da presença do Criador, e agora ele ficou vulnerável ao ataque do inimigo. Vamos ver o texto de Gênesis capítulo 4, versículo 13 e 14. Caim disse a Yahweh: a minha punição é mais pesada do que aquilo que eu posso suportar. Hoje você está me expulsando dessa terra. Terei de andar pelo mundo, porque sempre fugindo e me escondendo da sua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Vimos aí que a situação de Caim estava triste, porque agora ele se encontrava expulso do jardim, fora da presença do Pai Celestial.
ele não tinha mais a proteção do Pai Celestial, e qualquer pessoa que encontrasse poderia querer matar ele. No caso, vimos que aí, hoje, quando nós deixamos o Eterno, quando nós pecamos, deixamos o Eterno, ficamos vulneráveis à destruição, o ataque do ímpio. E Caim ele já temia que isso acontecesse, mas é uma realidade. Quando você deixa o Pai Celestial, você fica vulnerável ao ataque do inimigo. Então, isso mesmo aconteceu lá em Caim, é o que acontece em qualquer história da humanidade, em qualquer tempo da história da humanidade. Quando o homem pega e separa-se do Criador, sai da sua presença. E o homem para a presença do Criador, tudo de mal pode lhe acontecer. Porque a presença do Criador lhe preenche, lhe protege, lhe reveste, lhe dá entendimento, a sabedoria. E quando essa presença, você sai dessa presença, você perde tudo isso. Então, por causa do pecado, então, no caso lá de Caim e outros só do pecado da humanidade, que o homem ficou separado do seu Criador, como já falamos. Então, quando o homem peca, ele se separa do Pai Celestial, do seu Criador, conforme está em Shaial, que é Isaías 59, versículo 1 e 2. Não é a mão de Arro que encolheu, impossibilitando-o de salvar, nem o seu ouvido ensurdeceu, impossibilitando-o de ouvir. Mas são os pecados de vocês que fazem separação entre vocês e o seu Criador. Seus pecados o fazem ocultar de vocês a sua face, e de modo que ele não atenda às suas orações. Então vimos aqui que, na verdade, o Criador, ele nos dá a doutrina e ensinamento de suas benevolências para toda a humanidade. Mas a humanidade toda não aceita. Então acontece, quando o homem nessa benevolência peca, diz que ele se separa do seu Criador. E separando do seu Criador, agora o que pode acontecer com ele? Vai ficar à mercê do mal, nas mãos do inimigo. Então, precisamos ter consciência disso, que o homem sem pecado, ele não está na presença do Pai Celestial. Só está na presença do Pai Celestial se estiver livre de seus pecados, se tiver os pecados remidos, perdoados. Só que para nós ter harmonia com o Pai Celestial, se faz necessário que tenhamos um relacionamento na sua palavra e possamos guardar a sua palavra, os seus mandamentos, obedecer. Então vimos que o pecado é tão terrível na vida do ser humano, e foi o que aconteceu com o rei Davi. O rei Davi passou por essa experiência tremenda do que o pecado fez com o rei Davi. Se o homem, que diz a Escritura, segundo o coração do Eterno, um homem escolhido pelo Eterno para uma determinada obra, então de repente encontramos Davi numa situação catástrofe, uma situação cruel, né? Uma situação negra, condenável. Estamos ali em Salmos 51, versículo 12 e 13. Cria em mim, ó, um coração puro, ó Altíssimo. Renove em mim um espírito estável. Não me lance fora da sua presença, não retire de mim o seu Rua Jacodesh. Então, que é o Espírito Imaculado do Pai. Então, vimos, voltando ao nosso caso, do Isaías 59, Shaial 59, quer dizer, o Eterno não pode nem responder as orações, nós estamos em pecado. Só que não é porque o braço dele tem escolhido, não pode salvar, ele não está sem poder para poder nos abençoar, sua mão está escolhida para que não possa resgatar nós do mal. Não, a sua proteção não acabou, mas são os nossos pecados que fazem separação. Olha, essa separação vai acontecer na história de Davi. Davi havia pecado e agora ele fugiu da presença do Criador. Quer dizer, quando eles comem peca, ele sai da presença do Pai Celestial. Toda vez que nós pecamos, nós perdemos a presença do Pai Celestial. Porque o Pai Celestial, que é Espírito Imaculado, ele não habita em templo humano. E diz a palavra que ele não ouve o pecador. Mas se o tal pecador teme a ele, faz sua vontade, a esse ele ouve. Então precisamos ficar sabendo que
para permanecer na presença de Yahweh, mediante, apesar de estar estudando, mediante o ensino das boas novas do Mashiach. Então, não existe outro meio de nós termos esperança de vida eterna se não estivermos fundamentados naquilo que está escrito na Torá do Eterno, na nova aliança, nos ensinamentos genuinamente bíblicos e os ensinamentos genuinamente imaculados que o Eterno dá para os seus servos. Então, só podemos ser resgatados, ter o galardão de vida eterna, se entrarmos nesse princípio de aceitar, de crer e obedecer a palavra. E obedecer quer dizer não pecar contra o Altíssimo. Por quê? Porque o pecado é que nos separa do Criador. Né? O pecado é que separa nós a criatura do seu Criador. Então, o pecado aí no caso fica sendo a causa da oração do salmista. O salmista é levado àquela oração, Salmo 51, porque ele foi levado pelo seu pecado. O seu pecado está destruindo. Ele agora vai diante do Eterno e faz aquela oração maravilhosa. Nós encontramos aqui em Salmo 51, versículo 12 e 13. Não me lances, isso aqui é o verso 12, perdão. Cria em mim um coração puro, ó Altíssimo, e renova em mim um espírito estável ou inabalável. Não me lance fora da sua presença, e não retire de mim o teu Rua Rakodesh. Então nós vimos aqui que a situação do salmista estava horrível, estava ruim, porque ele havia pecado, estava separado do Criador. Mas ele aqui se humilha, aqui ele clama humilhado e pede ao Criador duas coisas maravilhosas. Ele pediu aqui: não retires de mim o teu Rua Rakodesh, né? Não retire de mim o teu Rua Rakodesh. Quer dizer, ele não queria ficar sem a presença do Criador, porque na verdade, sem o Criador não dá. Então ele pede aqui que a outra que ele pediu antes, ele tinha pedido, era que crie em mim um coração puro, ó Altíssimo, e renova em mim um espírito inabalável. As coisas que o salmo estava pedindo ao Eterno, mediante uma vida de obediência, diante da qual ele estava se colocando para servir ao Criador e pedindo perdão pelo seu pecado realizado na carne. Então vimos assim, amados irmãos, que a mão do Eterno, ele não está escondida, pode abençoar você, abençoar a mim, abençoar todos, a qualquer momento. Só que quando nós oramos e não temos resposta, é porque, na verdade, a nossa vida está em pecado e nos separamos do Eterno. Vimos assim que a preocupação do salmista, após ter pecado e ter sido lançado, ela não ser lançado da presença do Criador. Ele não queria ficar sem do Criador, mas na verdade já estava fora da presença do Criador, porque quando ele peca, ele já sai da presença do Criador. Então agora para ele retornar à presença do Criador, ele pede o que ao Criador? Ele pede que no versículo 13, não me lance fora da sua presença, e não retire de mim o seu Rua Rakodesh. Quer dizer, as duas coisas que ele não queria acontecer, ser lançado fora da presença do Criador e ser tirado dele o Espírito do Eterno, é o Rua Rakodesh. Mas isso, na verdade, quando o homem peca, ele já fica lançado fora da presença do Criador, no caso que nós vimos lá no texto de Romanos 3, 23, que quando o homem peca, ele sai da presença do Criador, pois todos pecaram e foram lançados fora da presença do Criador porque haviam pecado. Mas como permanecer na presença do Criador então, né? Na presença de Yahweh, nosso Criador? Isso acontece mediante o ensino das boas novas do Mashiach, trazido pelo próprio Mashiach, pelos profetas, pelos apóstolos. Então aqui no versículo 12 do nosso texto inicial, Lucas, o Tito 2, verso 12, o Shaul nos disse isso, né? Que na verdade, para nós permanecermos na presença do Criador, precisamos estar inseridos ou educados, ensinados pelos ensinos da Boa Nova ou da Torá do Eterno. Pois as boas novas
do Mashiach, que no caso é a benevolência do Eterno, que nos ensina o caminho para a vida eterna e como procedermos de acordo com a vontade do Pai Celestial. Aqui o texto vai dizer para nós o seguinte, o versículo 12 do capítulo 2 de Tito. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e aos prazeres mundanos e a viver neste presente mundo uma vida prudente, justa e piedosa. Quer dizer, não há outro caminho pelo qual possamos aprender a agradar ao Eterno, a nos separarmos do mal, a renunciar ao pecado que está em nós, aquela maldade que está em nossa carne, as nossas incredulidades, os nossos prazeres carnais que nos levam a afastar do Criador. Não existe outra fonte de ensino para nos separar, nos ensinar todo este caminho, a não ser as boas novas do Mashiach, nos trazido pela benevolência do Eterno, que é a manifestação do Mashiach no nosso meio para nos remir de todos os nossos pecados. Então, segundo as Escrituras, aí perguntamos o que é pecado, né? Segundo a Escritura, o que é pecado? Então, a segunda palavra escrita em 1 Yohanan, capítulo 3, versículo 4, vai dizer para nós o que é pecado. Abramos a Bíblia e vamos dar uma conferida. Todo aquele que vive habitualmente no pecado está também transgredindo a Torá. De fato, o pecado é a transgressão contra a Torá. Então, esse texto nos mostra que o que é pecado? Pecado é a transgressão da Torá, porque a Torá é o ensino do Eterno. Todo ensino do Eterno para o seu povo na terra está inserido na Torá, contido na Torá. Tem aquele ensino aos judeus, aos eudinhos, do legalismo da Torá, e o ensino genuinamente espiritual, que são as boas novas, já anunciadas na Torá, porque ela anunciava a vinda do Mashiach, a morte dele, através da morte do Cordeiro. Então tudo ali está representado, toda a história da Brit Hadashah, Novo Testamento, todo o plano da salvação, toda a mensagem contida nas boas novas de salvação estão contidas como base na Torá do Eterno, que é o ensinamento do Eterno. A Torá é ensinamento, é doutrina. Então vimos aqui que não existe pecado na humanidade que não esteja contra a Torá, que não seja contra a Torá. Todo pecado que o homem venha praticar, ele é uma transgressão à Torá do Eterno. Por isso está aqui escrito, 1 Yohanan, que é 1 João, capítulo 3, verso 4, que o pecado é violação ou transgressão da Torá, do ensinamento do Eterno. Como ele disse aqui no versículo 4, todo aquele que vive habitualmente pecando, do pecado. Quer dizer, não existe pessoas que não pecam, todas as pessoas pecam. Todos nós pecamos, não existe pessoa na terra que não seja pecador, com exceção de um que nasceu sem pecado, que é o Mashiach. Mas todos os homens da terra, a partir de Adão, para todos pecaram, porque em Adão, toda a humanidade caiu em pecado. Por essa razão, foi necessário que o Eterno, Yahweh, tomasse providência e enviar a nós, a humanidade, uma salvação para toda a humanidade. Então, essa salvação vem através do ensino, trazido a nós pela benevolência do Eterno, que são as boas novas, salvação trazida pelo Mashiach. Então, nós vimos aqui que ele está falando aqui bem claro, que aquele que habitualmente, que ele peca voluntariamente, aquele que tem prazer no pecado. Então, todas essas pessoas, habitualmente no pecado, também estão transgredindo a Torá. Então, a violação da Torá, ela caracteriza o pecado quando você tem hábito, você tem prazer, tem desejo, vontade, planos de violar o mandamento. Não é aquele pecado que você peca involuntariamente, e às vezes por não ter questão de se libertar dele, você está pecando. Aquele pecado é um pecado que você vai lutar para sair dele, mas ele vai sempre ser violação da Torá. Mas é um pecado que pode ser perdoado. Por isso que a benevolência do Eterno nos dá as boas novas de salvação para, por meio do sangue do Mashiach, nós confessar o seu nome, os nossos pecados, ser batizados em seu imaculado nome, ter os nossos pecados lavados pelo seu sangue e sermos purificados para o Eterno, como pessoas, como suas propriedades, como pessoas boas, propriedade peculiar do Eterno, né? Como nós vimos lá no texto que nós lemos de Tito, capítulo 2, no versículo 13 e 14. Então ali nós vemos que nós somos chamados
aguardando a vinda do Mashiach, onde o Mashiach receberá um povo remido, os eleitos, um povo seu, né, para si mesmo, receber o povo para si mesmo, e a fim de, no verso 14, né, ao verso 13, ao verso 14, que nós lemos no início de Tito, capítulo 2, verso 14. E foi ele que se deu a si mesmo por nós, fim nos libertar de todos os atos de transgressão à Torá. Quer dizer, então ele veio nos libertar dos nossos pecados, que é atos que transgridem a Torá. Então ele fez isso, né? Por meio do sacrifício do Mashiach, por meio do Mashiach. Por isso que disse que a benevolência do Eterno nos ensina isso, esse caminho, essa doutrina, a fim de purificar para si um povo, para si, para o Eterno, um povo particularmente seu, zelosos em praticar boas obras. Isso nós aprendemos mediante o ensinamento das boas novas de salvação, trazida pelo próprio Mashiach, que é a benevolência do Eterno para salvar toda a humanidade. O pecado, uma vez consumado, irmãos, ele gera a morte, tirando o homem da presença do Criador, como já foi dito na Escritura, pois toda vez que pecamos, nós nos afastamos da presença do Criador, nós saímos porque é nosso pecado, como nós lemos lá em Ishaiah, que é Isaías 59, verso 2, que o pecado separa o homem do seu Criador. E nós vimos aqui em Jacó, que é Tiago, capítulo 1, versículo 15. Aqui fala de nossos desejos, nossos atos pecaminosos, que conforme está no texto, verso 15, capítulo 1 de Tiago, diz o seguinte: então, esses desejos malignos, nosso desejo da carne, né, faz com que o pecado nasça. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, por que toda a raça, toda a humanidade morreu? Por causa do pecado. Shaul, escrevendo os Romanos, diz que todos pecaram e todos morreram. Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz isso. Todos pecaram e todos morreram. E por essa razão foi necessário que o Eterno tomasse providência de nos enviar a vida e vida abundante por meio da morte do Mashiach, trazendo a nós as boas novas de salvação, mediante a benevolência do Eterno a nós revelada, a nós manifestada, a qual nos ensina como andarmos nesse caminho, como alcançarmos esse direito de vida eterna. Que o Eterno nos ajude, né, a cumprir essa mensagem. Porém, Shaul nos recomenda a vivermos uma vida justa, né, mediante a situação, já que os pecados gerou a morte para todos os homens. E Romanos capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. Ali em Romanos 6, 23, o pecado é a morte, mas o dom gratuito, a presença gratuita do Eterno é a vida eterna, por meio do Mashiach. Então nós vimos aqui que, agora, para finalizar, Shaul está nos demonstrando aí no versículo 12, 13 do texto que nós lemos inicial, que é Tito 2 e 13, Shaul escrevendo a Tito, ele diz o seguinte, ou seja, ele dá uma recomendação para vivermos uma vida justa, piedosa, aguardando o cumprimento da promessa de vida eterna. Lendo o texto, né? Versículo 12 e 13, repetindo 12 mais uma vez. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e os prazeres mundanos, e a viver neste presente mundo uma vida prudente, com prudência, com moderação, com cuidado, com vigilância, justa e piedosa. Uma vida que não pratica injustiça e piedosa, o piedoso aqui seria religioso, né? Então a pessoa tem o meio de se religar com o Pai Celestial, porque o pecado separou, mas a benevolência do Eterno, o ensino da Torá, o ensino das Boas Novas, ela nos religa com o Pai, nos tornando as pessoas piedosas, pessoas boas, pessoas puras, que seguem o caminho de pureza e de vida eterna junto ao Pai Celestial. E no versículo 13 diz o seguinte: aguardando o bendito, estamos aguardando o bendito cumprimento da esperança infalível. Existe uma esperança da igreja, uma esperança infalível. Ela não pode falhar.
na qual aparecerá o resplendor do grande libertador Yahushua Mashiach. Quer dizer, o libertador, que é o Salvador, ele vai se manifestar. E essa esperança, ela é infalível, ela não pode mudar, ela não pode deixar de acontecer, porque a nossa esperança, para os que creem, é a sua vinda, a volta do Mashiach, buscar um povo para si. Então diz que ele é o nosso Salvador, e ao o Mashiach, o nosso Salvador, vem buscar o seu povo para ter a vida eterna com ele no seu reino. Então isso é a nossa esperança, essa é a esperança da igreja, da Knesset do Eterno. Mas precisamos aprender de sua palavra, das boas novas, da Torá do Eterno, da palavra do Criador, como renunciar nossos atos pecaminosos. Precisamos nos libertar nossos caprichos, nossas tendências carnais, nossos entendimentos impuros, nossa mente impura, e deixar essa mente seja renovada para termos um caráter transformado, a vida transformada, de ímpios para planificar na presença do Criador, de homens perdidos para homens e mulheres salvos, libertos pela palavra do nosso Pai Celestial, e assim temos direito de aceitar, receber em nós, cumprir em nós a promessa feita de vida eterna. Que o Eterno nos abençoe, nos ajude, nos conceda das suas benevolências e possamos permanecer firmes nos seus caminhos por todo o dia de nossa vida, em nome de Yahushua.